Boa tarde, vamos hoje estudar a matéria de História na página 222, que é essa página aqui. Vamos estudar esse livrinho aqui que eu pedi na semana passada para vocês fazerem a leitura desse livrinho. E vamos estudar aquela folhinha que a tia mandou sobre o dia do trabalho, porque na sexta-feira é feriado sobre o dia do trabalhador. Vamos aí, o cotidiano das famílias no passado. Assim como nos dias atuais, vão acompanhando aí a leitura. Assim como nos dias atuais, as famílias no passado eram formadas de várias maneiras e tinham cotidianos diferentes uma das outras, até cerca de 50 anos atrás. No entanto, era comum que as famílias fossem maiores que as famílias atuais. Além disso, geralmente as mulheres eram as únicas responsáveis pelo trabalho doméstico. Como o texto foi bem claro, antigamente as famílias eram bem maiores. Por quê? Vocês podem perguntar os avós de vocês sobre a questão dessa página. Antigamente, por que a família era maior? A família era bem maior. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas querem no máximo 2, 3 filhos, 1, 2 ou 3 filhos no máximo. É muito raro a gente ver hoje em dia uma pessoa querer vários filhos. E antigamente, na época dos nossos avós, bisavós, e até mesmo na minha época, né? Da minha mãe, eles tinham mais filhos. Era 4 filhos, 5 filhos, era de 4 para lá. Tinha deles que tinham 10 filhos, 15 filhos. E aí se tornava uma família grande, não é isso? E hoje não está sendo mais dessa forma. Hoje as famílias são menores, devido, nessa geração que a gente estamos, devido a isso, que as famílias hoje em dia, quando casam, elas não querem mais ter além de 2 filhos ou 3 no máximo. Hoje em dia, as famílias só querem ter no máximo 2 ou 3 filhos. E antigamente não, antigamente era 10, 12, 15 filhos. Tinha gente que tinha 20 filhos. E vejam aí como essa família se torna grande. Por quê? Eles vão ter esses filhos, depois esses filhos vão casar, vão ter filhos também, e aí a família se torna bem grande. Vocês podem perguntar à vovó de vocês, que elas vão saber explicar sobre essa página daí. Vocês vão ver e vão chegar numa conclusão do que eu estou falando. Desculpa. Antigamente, as mulheres elas não saíam para trabalhar. O trabalho delas era dentro de casa, ou seja, as tarefas domésticas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente não vê muito isso. Hoje em dia, as mulheres, além de trabalhar dentro de casa com suas atividades domésticas, também elas trabalham fora em outros empregos. Diferente do cotidiano de antigamente. Vejam aí que tem uma historinha e que vamos lá acompanhar. É você nesta foto, vovó? Aí a vovó responde: sou eu sim, Isabela. Tirei essa foto no meu primeiro emprego. Você já era casada com o vovô? Era sim, e nessa época era tudo muito corrido para mim. Eu tinha de trabalhar fora e em casa, pois seu avô não ajudava nas tarefas domésticas. Naquela época, os homens não faziam esse tipo de trabalho. E hoje em dia, a gente já vê que hoje em dia os homens já ajudam, alguns deles, né? Nem todos, que tem alguns ainda que são do cotidiano do passado. E outros não. Outros são totalmente diferentes. Ou seja, ele ajuda a mulher, já que a mulher e ele trabalham fora, então quando chega em casa não é nada demais ajudar a sua esposa com as atividades domésticas, porque se ficar tudo para sua esposa, ela vai ficar sobrecarregada, porque além dela fazer o trabalho de casa, ela vai fazer o de fora.
É isso? Então, não é nada demais o esposo ajudar a esposa e até mesmo os filhos, que nem a gente já deu aula aqui, que eu pedi para vocês, e dei exemplos de como a família era para ajudar nas atividades domésticas, que cada um pegava uma coisa e ajudava a mamãe, e a mamãe não ficava só com as atividades domésticas, ela não ficava sobrecarregada com essas atividades. Por quê? Porque tinha a divisão, cada um fazia uma atividade doméstica, e aí, no instante, terminava e a mamãe não ficava tão cansada. Na página 223, tem mais a continuação da historinha, que tem assim: puxa, deveria ser muito trabalho com sua mãe, também era assim. Com sua mãe também era assim, ela fez uma pergunta. E aí o que foi que a vovó respondeu? Sim, mas na minha mãe não trabalhava fora. Antigamente, cuidar dos filhos e da casa era obrigação somente das mulheres, como eu expliquei a vocês, que antigamente só era obrigação a mulher trabalhar dentro de casa e não trabalhar fora. Vejam que aí nessa historinha a netinha já perguntou à vovó, mas só que a vovó já era da época que se trabalhava dentro de casa e fora de casa. E na época da mãe da vovó dela, não era desse jeito, já era daquela época que eu tinha explicado anteriormente, que só fazia os trabalhos domésticos de dentro de casa e não saíam para trabalhar fora. Aí vamos lá dar continuidade. Sim, a minha mamãe e o meu papai dividem as tarefas na nossa casa e o meu irmão e eu também ajudamos. Mas tudo isso foi mudando ao longo do tempo. Aí vocês têm assim, como é a divisão das tarefas domésticas da sua casa, da casa de Isabela. E aí vocês vão, sobre essa historinha, vocês vão descobrir. E esse não é para responder nada, é só na oralidade. E na casa da avó de Isabela, como era a divisão das tarefas domésticas quando ela se casou? Como é a divisão das tarefas domésticas da sua casa? Então, como é na sua casa a divisão das tarefas domésticas? É só com a sua mãe? O seu pai ajuda? Você ajuda? Tem mais algum irmão que ajuda? Ou seja, divide as tarefas. E aí você vai se perguntar e perguntar para alguém da sua família. E essa questão, o número 1, 2 e 3, é só a oralidade mesmo, não vai copiar nada. Na página 224, tem um roteiro de entrevista, que você vai entrevistar alguém. Utilize o roteiro a seguir para entrevistar um adulto de sua família e entenda como era o cotidiano familiar durante sua infância. Então, pergunte para sua avó ou para o seu avô, que é pessoas mais velhas, e vai ser mais ou menos como esse assunto aqui do cotidiano das famílias no passado. Então, você vai perguntar no roteiro de entrevista o nome do entrevistador, que é o nome da pessoa que você vai entrevistar. O grau de parentesco é o quê? Se é mãe, pai, avó, tio, tia, aí você vai colocar. Se for avó, vai colocar o nome avó. Se for avô, se for tia, vai colocar. O grau de parentesco é isso. Quais atividades os membros de sua família costumam realizar junto? Aí você vai colocar as atividades que eles costumam realizar junto. As atividades domésticas, viu, gente? Quem era responsável pelas tarefas domésticas? Você vai perguntar a essa pessoa que você está entrevistando. Quais são as diferenças entre o cotidiano de sua família no passado e atualmente? E aí você vai perguntar, ou a sua mãe, pergunte para pessoas mais velhas. É o recomendável, viu? Depois que você terminar essa atividade, a gente vai passar para essa atividade daqui, que é sobre o dia do trabalho, que é amanhã, sexta-feira, 1º de
maio, é um feriado nacional. Ele é comemorado o quê? O Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Nesse Dia do Trabalhador é feriado. E aí vamos lá responder algumas questões. Tem algumas profissões aqui que vocês vão completar num quadrinho que tem assim: de acordo com a profissão, complete as frases e escrever observando os desenhos. Então, no número 1, qual é o desenho que tem? Aí você vai colocar lá dentro do quadrinho. O número 2, você vai observar a figura e vai completar o dia, a profissão, que diz assim: você vai colocar o nome da figura, é do pedreiro. O jardineiro utiliza-se da... Aí você vai colocar o nome da figura para cortar a grama. O número 3 tem assim: é um amigo inesperável dos professores. O que é um amigo inesperado do professor? Aí você vai colocar o nome da figura. Depois tem jogar, tornou-se a paixão nacional. O que é que jogar tornou a paixão nacional? Tudo isso é profissão. Então, temos a profissão de pedreiro, temos a profissão de jardineiro, temos a profissão do professor, temos a profissão do jogador, temos a profissão do jornalista, do fotógrafo, e aí temos várias profissões. E aí tem uma historinha, embaixo tem uma historinha que diz assim: observe e marque com o X nos quadrados com detalhes que pertencem à ilustração maior. O soldado é um policial muito atento e responsável. Aí você vai colocar o nome do soldado e vai marcar um X nas figuras de acordo com o desenho. Viu? Esse daí é uma profissão. Aqui na outra folhinha, isso daí você vai colar na matéria de história, tem outra folhinha com caça-palavras, com algumas profissões que vocês vão encontrar no caça-palavras, viu? Depois que terminar, vamos lá para o Ciranda dos Insetos, Ciranda dos Insetos, que eu mandei vocês fazerem a leitura desse livrinho. E hoje vamos fazer só essa primeira parte aqui, viu? Do texto Ciranda dos Insetos. Provavelmente vocês já tenham feito essa leitura. E aí vamos lá, que diz assim: a abelha nos dá o delicioso mel, mas nem sempre é amigável. O que pode acontecer se alguém tentar ser gentil com ela? Aí você vai responder de acordo com o que você leu. O número 2 tem assim: nessa ciranda dos insetos estão juntos vários bichinhos, cujos nomes começam com a mesma letra. Vamos conferir. Aí tem assim, na letra A autora nos fala de 4 insetos com nomes que começam com a letra P. Aí vocês vão olhar qual foi esses insetos e colocar aqui. São 4. E a letra B tem assim: apesar de seus nomes começarem com a mesma letra, esses 4 bichinhos são bem diferentes. Quais são as diferenças? Aí você vai colocar o nome dos bichinhos e a diferença de cada um deles. Viu? Vamos lá, depois a tia volta para fazer a correção de toda a atividade. Tchau, beijo e até a próxima aula, e bom feriado para todos do Dia do Trabalhador.